Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, vamos dar sequência às nossas aulas sobre o Concílio Vaticano II, a Terceira Guerra Mundial. Hoje eu retornarei ao assunto do Papa Bento XVI. Na aula passada eu tratei um pouco, fiz uma análise do pensamento, da filosofia e da teologia de Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Para aqueles que não acreditam naquilo que foi dito, eu recomendo que leiam as obras de Joseph Ratzinger, as suas obras heréticas, das quais ele nunca se arrependeu, porque nunca fez uma retratação pública e continuou publicando, permitindo que se publicasse estes livros. Hoje eu vou falar um pouquinho mais da formação de Joseph Ratzinger enquanto historiador, e a gente vai ver a gênese desses erros dele. De qualquer forma, eu recomendo que vocês leiam a obra do escritor italiano Enrico Maria Redelli, Alcore de Ratzinger, Alcore do Mundo. O coração de Ratzinger, o coração do mundo. Nessa obra, esse autor italiano faz um resumo, dos erros teológicos do Joseph Ratzinger, erros gravíssimos. Na aula passada, eu procurei demonstrar a tendência judaizante de Joseph Ratzinger. E nesse livro, o Enrico Maria Redelli, ele aprofunda mais essa análise teológica, na qual o Joseph Ratzinger fala de Deus como uma hipótese. Deus seria apenas uma hipótese. Para mostrar como é que este homem ele não tinha fé. Um papa sem fé. E sempre foi assim, desde o início da sua formação. Para mim é muito triste ter que dizer essas coisas, até porque eu sei que isso levanta muitas pessoas contra mim, pessoas que não se conformam com os fatos, mas fatos são fatos. O que nós vamos fazer? Fatos são fatos. Eu, como historiador, me sinto na obrigação de prestar um serviço enquanto historiador, e um serviço árduo, mas alguém tem que fazer. Até mesmo para ajudar a instruir os padres, que estão de boa fé, de boa vontade, buscando as verdades. Então, hoje eu vou fazer uma análise do pensamento histórico de Ratzinger, o pensamento historicista dele. Vocês sabem que ele foi professor na escola de Tubinga, a partir de 1966, sob influência de Hans Küng, que era muito seu amigo. E foram amigos durante a vida toda. Mesmo ainda enquanto Papa, Bento XVI recebeu Hans Küng no Vaticano. Então, são fatos que a gente precisa apresentar. Bom, Ratzinger padecia de uma análise historicista. Eu já vou esclarecer o que é o historicismo. É uma análise evolucionista, histórica evolucionista. É bem típico da escola de Tubinga. A escola de Tubinga foi fundada nesta proposta de fazer uma análise histórica ao estilo evolucionista e ao estilo Hegel, já que o fundador da escola de Tubinga era um discípulo de Hegel, e ele vai fazer justamente essa análise da história, sobretudo da história da Igreja, do Evangelho, do Novo Testamento, seguindo essa perspectiva dialética de Hegel. Então ele entendia a história do Novo Testamento como sendo uma espécie de tese, antítese e síntese. Então a tese seria aquilo que ele chamava de teoria petrina, a antítese seria aquilo que ele chamava de teoria paulina, e a síntese seria a Igreja Católica, a própria Igreja. Lembrando que esse fundador da escola de Tubinga, o Ferdinand Christian, ele não era católico, ele era um protestante.
Então, essa visão historicista que vai se fundamentar na escola de Tubinga, ela vai ser, em grande parte, né, o centro irradiador do pensamento historicista modernista, né? A Alemanha vai se tornar um grande foco disso, já no século XIX. Então, eu estou expondo que essa análise é uma análise de visão evolucionista da história, né? Então, você tem uma tese que seria a visão que São Pedro tinha daquilo que foi dito por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa visão de São Pedro seria uma visão judaizante, né? Lembre-se do Concílio de Jerusalém, né? Primeiro concílio da igreja, em que São Pedro apresentava ideias judaizantes. Isso quer dizer o quê? Que ele se comportava de uma maneira perto dos judeus e de uma outra maneira perto dos que não eram judeus, dos cristãos, né? E de São Pedro, dessa maneira, com essa maneira de se comportar, ele demonstrava que havia uma ascendência dos judeus sobre os não-judeus. Essa ascendência era demonstrada pela circuncisão. Então, quando ele estava perto dos não circuncidados e na presença de judeus, ele se retirava da presença dos não circuncidados. Foi preciso São Paulo repreendê-lo, para lembrá-lo de que havia agora uma nova aliança e que aquele rito da circuncisão, que era restrito a uma aliança carnal, já não fazia mais sentido essa nova aliança, que era a aliança da fé, a aliança espiritual. Então, São Paulo se apresenta como uma espécie de antítese a São Pedro. E desse confronto, né, dessa dialética, surge essa síntese que é a Igreja Católica. Então, aqui nós temos, né, um ponto-chave para a gente entender o que se passava na cabeça de Joseph Ratzinger. Nós temos 2 livros do Paul Johnson, que também é um representante, né, desse tipo de escola, de pensamento. A história do cristianismo e a história dos judeus, né, do Paul Johnson. Bom, acontece que a análise histórica ela não pode ser historicista, porque ela não é evolutiva. A história é como um arco que tem princípio, meio, fim. A história faz um movimento como de um arco. O historicismo entende a história como uma linha ascendente evolutiva em sentido infinito. Por isso que a gente passa a entender aí a concepção teológica de história que Ratzinger tem, no sentido de dogma evolutivo. Mas não é assim. A história tem princípio, meio, fim. O princípio da história está no Gênesis, a criação. O ponto máximo da história, o apogeu da história, é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a redenção, né? E a consumação da história, ela se dá na parousia com a vinda de nosso Senhor, que vai se dar justamente no momento de decadência da história. E é por isso que nosso Senhor diz: acaso, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? E é por isso que São Paulo diz que antes da vinda de Cristo é necessário um movimento de apostasia, anticristo, e aí sim nós teremos a vinda de nosso Senhor, a segunda vinda de nosso Senhor. Então, a segunda vinda de nosso Senhor não virá, né, de um movimento, né, ascendente da história. Virá no momento de decadência da história. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a concepção judaizante da história, que tanto Paul Johnson, os autores da escola de Tubinga, os autores alemães,
do biblicismo protestante, quanto Joseph Ratzinger fazem da história. Então, vejam bem, eu já expliquei isso em outras aulas, eu vou retomar esse ponto para que vocês entendam. O judaísmo, ele se fundamenta com este nome em sentido religioso depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da vinda de nosso Senhor e de sua paixão e morte na cruz, não podemos dizer que havia uma religião judaica ou judaísmo. Havia, melhor dizendo, uma religião judaica, ou seja, uma religião do povo judeu no sentido racial. Ou seja, quando falamos religião judaica, estamos falando do povo de Judá, uma religião que eles professavam, mas que não se chamava judaísmo. A religião do povo de Judá era a religião verdadeira, era a religião do Templo de Jerusalém, que é a mesma religião católica. Só que naquela época não tinha um nome católica porque ela não era universal, ela era carnal, ela era de um povo, do povo de Israel, da descendência carnal de Abraão, e que vai culminar na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a religião do povo judeu, de Judá, a religião judaica, porque era da raça de Judá, é diferente de dizer religião ou judaísmo. São termos que não podemos confundir. Judaísmo, propriamente dito, tá certo? Como a gente entende hoje, só vai se fundamentar quando os fariseus tomarem a supremacia religiosa do povo de Judá, do povo judeu. Muito bem. E, a partir daí, há uma ruptura entre a religião do Antigo Testamento e essa nova identidade religiosa que doravante vai ser chamada de judaísmo. Então, quando Paul Johnson escreve este livro, A História dos Judeus, e coloca como continuidade desde Abraão até Israel de hoje, dos judeus de hoje, ele comete um erro muito grave de análise histórica, porque ele estabelece uma continuidade onde não há continuidade, onde há uma ruptura. E é dessa escola de Tubinga também, desse pensamento de continuidade entre a religião de Moisés, a religião de Abraão, com a religião judaica de hoje. É desse pensamento de continuidade que vem a ideia de hermenêutica de continuidade de Bento XVI. Nós vamos entender isso mais profundamente, porque também é dessa concepção que deriva o termo tradição judaico-cristã, que nós já vamos ver também, que é derivada de uma outra hermenêutica, de uma outra continuidade inexistente. Ou seja, quando nosso Senhor Jesus Cristo ele vem a este mundo para a sua obra salvífica de redenção, ele vem como uma espada para que haja, a partir daí, a separação. Ele vem como pedra de tropeço para aquele povo para o qual havia sido prometido o Messias, mas que por não aceitar que esse Messias seria um Messias para todos os homens, que vinha trazer a salvação para todos os homens, por não aceitarem isso, nosso Senhor vai se tornar uma pedra de tropeço para eles.
Porque aquela religião dos pais do povo judeu, a religião de Abraão, ela se confirma, se configura plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se que quando Deus faz a sua promessa a Abraão, essa promessa ela tem um sentido carnal e ela tem um sentido espiritual que é superior ao sentido carnal. O sentido carnal era aquele que prometia a Abraão que o Salvador viria da sua carne, da sua descendência carnal. Mas a maneira como se operou essa descendência carnal de Abraão foi uma maneira miraculosa pela fé que Abraão teve em Deus, né? Ou seja, sua esposa não podia engravidar, ela era estéril, a Sara, mas Deus opera o milagre para que ela tenha um filho. Então, este dado, os padres da igreja sempre entenderam como sendo superior, né? Porque agora nós temos, além da promessa carnal, nós temos a promessa da fé. E é por essa mesma razão que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer para os fariseus que eles não são filhos de Abraão, eles são filhos do demônio. Por quê? Porque embora eles fossem carnalmente falando filhos de Abraão, mas eles não guardaram em si aquela promessa da fé que os ligava espiritualmente a Abraão. Eles perderam essa fé. E dessa maneira, eles não eram filhos de Abraão espirituais, mas filhos do demônio, o pai da mentira e homicida desde o princípio. E é por essa razão que eles vão matar nosso Senhor Jesus Cristo. Entendam muito bem este fato. Por quê? Porque nosso Senhor é pedra de tropeço para eles, né? Porque eles se recusaram a aceitar nosso Senhor. Mas a religião católica, que nasce na cruz, ela é exatamente a mesma religião de Abraão, de Davi, de Moisés, só que agora materializada de fato, porque a missão salvífica se deu na cruz. Compreende? Então, a continuidade que existe aqui é a continuidade da mesma religião que agora se configura materialmente na Igreja Católica. Naquele momento, né, em que o soldado transpassa o costado de Nosso Senhor com a lança e sai aquela água, né, com soro. Ali é o nascimento da Igreja Católica. Então, nós temos aqui o nascimento, né, da religião judaica, do judaísmo, certo? E a consumação da obra salvífica de Nosso Senhor, trazendo para a materialidade, para este mundo, o seu reino, que não é deste mundo, ou seja, não procede deste mundo, mas procede do céu, mas que está neste mundo, a partir deste momento, na sua igreja, na Igreja Católica. Então, o que acontece é que, para Joseph Ratzinger e para esses historicistas, o movimento que ocorre não é esse. Para eles, nosso Senhor Jesus Cristo era um sectário que era judeu, praticava a religião judaica, o judaísmo. Eu já estou dizendo aqui, né, que na época de nosso Senhor Jesus Cristo não existia o judaísmo, existia a religião judaica dos judeus de Judá, mas não com o nome de judaísmo. O judaísmo é uma religião que se fundamenta na negação do Messias. Essa é a sua principal
né, razão de existir. Até porque eles não têm templo, não têm sacerdócio, não têm sacrifício. Mas para eles, para os historicistas, nosso Senhor Jesus Cristo era da religião dos judeus, praticava o judaísmo, conforme se entende isso hoje. Isso é falso. Isso é absolutamente falso. Nosso Senhor praticava a religião de Abraão, de Moisés, razão pela qual a existência dessa religião, a razão dela era o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que agora não precisava mais existir, porque agora nosso Senhor tinha consumado isso para a nova aliança. Mas eles não veem assim. Para eles, esse judaísmo, como a gente entende hoje, como se apresenta hoje, é a mesma religião de Abraão. E Nosso Senhor era sectário, né? Ele seguia essa religião e em dado momento ele não quis mais seguir e fundou uma nova religião, o cristianismo. Nosso Senhor seria uma espécie de herege, né? E é por essa razão que Ratzinger afirma que os judeus, né, são nossos irmãos maiores na fé e que a antiga aliança nunca foi revogada e que eles não precisam se converter ao cristianismo para serem salvos. Isto aqui é a plena, né, noção judaizante. Então, o que é a Igreja Católica? A Igreja Católica seria, né, filha desse judaísmo. Não apenas a Igreja Católica, mas tudo que eles entendem como cristianismo. Porque aqui nesse livro, né, do Paul Johnson, A História do Cristianismo, né, ele começa desse ponto, de que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, né, uma seita cujo a gênese, a sua origem é o judaísmo. E essa seita, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, o cristianismo, em um dado momento se transformou na Igreja Católica e num dado momento da história, no século XV, né, se subdividiu em outras seitas, as protestantes. Então, quando ele conta a história do cristianismo, ele mistura a Igreja Católica com o protestantismo, com seitas protestantes e tudo mais. Como se fosse uma continuidade, né, da história cristã. Esse tipo de confusão é o que fazem hoje todas as pessoas. Todas as pessoas fazem esse tipo de confusão. Padres, os modernistas mergulharam nessa confusão aí. Né? E, inclusive, muitos tradicionalistas também fazem essa confusão. Porque leem mal, leem livros ruins, né? E se tornaram historicistas também. Fazem uma análise, né, historicista. Isso é um erro muito grave. Então, Ratzinger, né, ele foi um representante dessa escola historicista. Não é à toa que ele era muito amigo do Paul Johnson. Eles compartilhavam dessa mesma visão histórica, que é uma visão judaizante de história. Então isso é muito grave. Isso é muito grave. Um outro fato marcante em Joseph Ratzinger é o fato dele ser alemão, né? E o fato de que os alemães vivem sob um peso emocional, prisioneiros de uma época histórica, basicamente de 1942 a 1945. Os alemães estão presos nesse período histórico, nesse recorte histórico. Eles não conseguem sair disso. Eles não conseguem sair porque existem leis, né, que se impuseram a eles com penalidades muito graves, muito graves. Se eles ousarem
se eles ousarem estudar este período. Não se pode nem estudar este período, 1942, 1945. E então eles se tornaram reféns de uma mentalidade histórica que precisava ser devidamente esclarecida, né? Ratzinger, ele também se fez refém dessa mentalidade histórica. E é por isso que ele vai a Auschwitz, e em Auschwitz parece carregar o peso do mundo nas suas costas. E vai dizer aquela frase terrível, né? Onde estava Deus? Percebem a gravidade da frase de Joseph Ratzinger? Como se Deus tivesse, né, se retirado enquanto aquilo se passava. Mas o que se passava, afinal de contas? Né? Qual a certeza histórica desses fatos, a não ser aquela que foi imposta pela lei? Bom, eu vou me referir agora também a um outro livro de um autor alemão que não toca nesse ponto sensível da questão, por razões óbvias, mas que toca em outros aspectos que são importantes. É Wolfgang Egert. Wolfgang Egert, aqui, chama-se O Vaticano Secreto de Israel. Não se assustem com o título Vaticano Secreto, porque não tem nada a ver, não faz referência nenhuma ao Vaticano. Mas a ideia, né, de uma organização muito bem estruturada, né, por trás de Israel. De Israel, aqui o movimento, né, que mais tarde vai dar origem ao Estado sionista de Israel. Nesse livro, ele aborda alguns fatos que são muito interessantes, né? O primeiro fato que ele aborda aqui é que, em determinado momento da história, sobretudo na história, né, contemporânea, século XIX, ou talvez um pouco antes até do século XIX, talvez século XVIII mesmo, o povo judeu ele passou, né, a formular uma nova concepção messiânica. Nessa nova concepção messiânica, eles estabelecem um Messias duplo. Como seria esse Messias duplo? Um Messias chamado Ben Joseph e o Messias Ben Davi. Por que isso? Porque os judeus deste período, como percebiam o movimento crescente do seu poder econômico, político e da sua emancipação no mundo cristão, na Europa, eles perceberam que a sua hora se aproximava, a hora da sua redenção, já que eles nunca aceitaram a redenção operada verdadeiramente por nosso Senhor Jesus Cristo. E eles compreenderam que o Messias Ben Joseph seria o Messias que prepararia a vinda do Messias Ben Davi. E o Messias Ben Joseph, esse Messias precursor, seria o coletivo do povo judeu. Ou seja, o povo judeu prepararia o mundo para a vinda desse Messias pessoal, filho de Davi, né? Ben Davi, filho de Davi. A partir do século XIX, essas correntes judaicas vão trabalhar em função dessa ideia do Messias coletivo, ou seja, o próprio povo judeu, mas não todo o povo judeu. Apenas o povo judeu que tinha consciência dessa sua emancipação. E você entra a partir daí no movimento sionista
de fins do século XIX, iniciado por Theodor Herzl. O problema foi que Theodor Herzl ele pensava, evidentemente, nesse Estado judeu na Palestina e na ideia do Messias, filho de José, Ben de Joseph, que seria a coletividade do povo judeu que prepararia, através de uma atuação política e econômica, o caminho para a sua redenção final, a vinda do filho de Davi, o Messias Ben Davi. Ele pensava em trabalhar para conceder para a criação de um Estado sionista judeu na Palestina. Em dado momento, dadas as dificuldades desse projeto, ele vai fazer algumas concessões, não exatamente mais, esse Israel seria em Jerusalém, mas em alguma outra região. E então ele vai sofrer oposição a isso, até a sua morte. Quem vai assumir esse projeto vai ser o outro rabino, o Rabino Kook. Ele é que vai dar sequência a esse projeto do Messias Ben Joseph. Só que o Rabino Kook ele vai criar uma outra visão teológica desse Messias, filho de José, o Messias coletivo do povo judeu, que vai preparar para a vinda do Messias verdadeiro, o Messias final. Ele vai se valer da profecia de Zacarias 9:9, quando fala que o Messias cavalgaria num burro e num jumentinho. Nosso Senhor quando entra em Jerusalém. Mas para eles não. Para eles, o Messias Ben Joseph, sendo o coletivo do povo judeu, ele vai preparar a vinda do Messias montado num burro. Ora, quem seria esse burro? Esse burro seriam aqueles judeus menos instruídos, que deveriam ser sacrificados pelo próprio Ben Joseph, preparando assim a vinda do Ben Davi. Por isso, a ideia de um massacre ou de um sofrimento coletivo de parte do povo judeu já estava pensado pelo Rabino Kook. Era necessário um sofrimento de uma parte do povo, aquela parte menos instruída, que deveria ser descartada, deveria ser sacrificada, deveria ser o burro, no qual se subiria então esses mais instruídos que preparariam o mundo para o advento final do Messias. É com esse pensamento que o mundo vai caminhar para a Primeira Guerra Mundial e, ao fim da Primeira Guerra Mundial, com a Declaração Balfour, percebe-se que o objetivo não foi alcançado. Não foi alcançado porque as dificuldades que se apresentaram depois da Primeira Guerra Mundial não foi possível, não tornou possível o Estado judeu na Palestina. E também não houve esse sofrimento coletivo do povo, que deveria servir como burro para a elite, que representaria o Messias coletivo. Era necessário uma Segunda Guerra Mundial. Bom, então não posso falar mais do que isso. Espero que vocês tenham compreendido
a enormidade do problema que nós temos aqui, e que estudem, né? Procurem estudar para que no futuro vocês possam fazer melhor do que o que eu estou fazendo aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.